Bom dia, boa tarde, boa noite, Rio Grande do Sul. Estamos iniciando mais um episódio do Papo RS! Me chamo Lehana Zanin. Vinícius Mendonça. E hoje estamos aqui para apresentar para vocês, na verdade não apresentar, né? Na verdade, para falar do empoderamento feminino na política do nosso estado, que hoje nada mais, nada menos, estamos aqui com a gente a nossa deputada estadual Anne Ortiz. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Oi para todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Igualmente. O prazer é nosso de receber você aqui hoje. E vamos começar então, Anne. Conta de onde tu veio, onde tu cresceu. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Tá bem, eu nasci em Canoas e passei a minha primeira infância em Quintão, na Praia do Quintão. Não sei se vocês conhecem. Sim, sim. É um abraço lá para a turma toda do município de Palmares do Sul, especialmente para a Praia do Quintão. Que o meu pai e minha mãe moravam lá, tinha um comércio lá. Minha família inteira, praticamente, morava lá na praia. E aí eu morei lá minha primeira infância e depois eu voltei para Porto Alegre por causa da escola. E aí, desde então, eu moro aqui em Porto Alegre. Já tive algumas oportunidades de morar fora, enfim, daqui do estado, mas o coração manda na gente, né? Então, sempre, todas as vezes que eu morei fora, tava com o coração aqui, então acabei voltando. Voltado pro Rio Grande, né? Exato. A cabeça não sai do Rio Grande do Sul. É a terra natal, a gente não consegue, É o né? melhor lugar do mundo, né? Nossa senhora, isso é o bairrismo, gurizada. Isso aí, Isso, olha, que... legítimo. Exatamente, isso aí é um exemplo, na verdade. O Anne, então assim, ó, e o que Só para exemplificar, tá? Onde eu morei alguns anos no Rio de Janeiro, morei 3 anos no Rio de Janeiro, morei um tempo em Barcelona, junto com meu irmão, mas o Rio Grande do Sul é o melhor de Só um pouquinho, todos, só um pouquinho. né? Entre Barcelona e Rio Grande do Sul. Só para comparar, né? Olha aí, Ficar gurizada, um vocês estão exemplo. vendo o que é o negócio? A importância, hein? O pessoal querendo sair daqui, porque vai pra Espanha. Não, não vai pra Espanha nada. Aqui, ó, deputado dizendo pra nós, melhor é aqui, tá? É aqui, nosso estado, né? É. Ô, Anne, e me diz uma coisa assim, ó, da tua trajetória, tu teve algum incentivo pra te ingressar na tua carreira política? Sabe que a política, ela está presente na minha vida, assim, desde bastante tempo, né? Quando eu era criança, meu pai foi prefeito. E então a gente sabia que a política existia, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não pensam em entrar para determinada não profissão, né? Porque que não é a minha profissão, eu sou advogada, sou formada em direito, mas escolher determinado rumo, né? Então nunca a política sempre existiu, assim, era algo que fazia parte. A gente sempre discutiu muito política em casa. E o meu pai é espanhol, né? A minha avó é espanhola, eles vieram para o Brasil quando eles eram pequenos, com meu pai, os meus tios pequenos, e ele se naturalizou, então teve todo um processo, assim, para ele poder ser candidato, enfim. De qual cidade ele foi prefeito? De Palmares do Sul. Ah, de lá Palmares. Quintão. E aí esse processo sempre foi muito presente, assim, para nós, mas eu nunca tinha pensado em entrar para a política, assim, tanto na minha infância quanto adolescência, porque primeiro que eu via meu pai muito fora de casa, sabe, trabalhando muito e muita coisa, enfim, e aí não tinha aquela presença dele dentro de casa, e aí não era algo que eu pensava, eu vou querer fazer isso, assim, nunca tive esse desejo. E aí depois ele e minha mãe acabaram se separando, a gente morou, né, esse tempinho, pelo menos eu morei um ano só enquanto ele foi prefeito, moramos de novo lá em Palmares, eu estudava lá, e aí nós voltamos para Porto Alegre, e então eu não tinha essa vontade, sabe, de entrar para a política, porque eu tinha visto um lado complicado, assim, que é o lado da família, de estar junto com a família. E aí, enfim, tive essas experiências de morar fora, de abrir meu negócio aqui em Porto Alegre também. A minha família é da iniciativa privada, eu venho da iniciativa privada, eu sempre trabalhei, né, no setor privado. E abri um negócio aqui em Porto Alegre, pertinho daqui, no bairro São João.
e depois abri em Novo Hamburgo também, mudei de ramo de atividade, assim, abri uma loja em Novo Hamburgo. E essas experiências, assim, daí já dentro da iniciativa privada, enxergando toda aquela questão que hoje são as minhas bandeiras que eu tenho dentro da Assembleia Legislativa, que é a questão do empreendedorismo, da liberdade econômica, de poder exercer, de fato, de tu poder empreender. As dificuldades enfrentadas. De tudo isso que a gente passou, eu acho que foi o que foi me motivando para pensar sobre a política. E também, paralelo a isso, eu tinha uma parceria junto com a Angelita, que era na época da AGAS, que é a Associação Gaúcha de Supermercados, de levar para comunidades mais carentes cursos profissionalizantes. Também pensando no nosso próprio negócio, sabe? Tu precisava ali de contratar, né, pessoas para trabalhar naquele setor ou outro, e muitas vezes não encontrava, né, as pessoas qualificadas. E muita gente querendo trabalhar, mas não acabava não encaixando, né, a procura com a oferta. Então, isso fez com que a gente fosse para algumas comunidades mais carentes de Porto Alegre para fazer curso profissionalizante, enfim. Então, juntou essa parte, esse braço da questão social e da função social do Estado, né? Com a questão do empreendedorismo, de liberdade econômica, de combate aos privilégios, que fez eu ter motivação para falar, olha, quem sabe, daí os meus amigos falavam, por que tu não vai para política e tal, enfim. E aí eu criei coragem um dia e decidi me candidatar em 2008, foi a minha primeira eleição, me candidatar a vereadora aqui em Porto Alegre. Foi uma baita experiência, assim, eu nem imaginava, assim, eu nem sabia por onde começar. Tu foi eleita nesse ano? Não fui eleita. Eu fiz uma boa votação até, assim, para a primeira vez, mas acabei não me elegendo. Mas foi uma experiência muito importante para mim, assim, até para saber, assim, eu quero continuar, vou continuar dentro dessa trajetória, defendendo as bandeiras que eu defendia na época, né? Porque tu vê uma pessoa muito jovem, enfim, geralmente ela tem umas bandeiras mais de esquerda, assim, não do empreendedorismo, não da defesa do empresário, do empreendedor, de quem quer produzir, sabe? Então, era muito diferente, assim, e eu falava, é esse o espaço, eu preciso falar sobre isso e levantar essas bandeiras, não as mesmas que eram comuns, né? A juventude, que são pautas que na minha vida não faziam parte. Eu tive que baixar a cabeça e trabalhar, sabe? E correr atrás E a gente sempre passamos por diversas dificuldades na vida, assim, de quebrar, de perder tudo, de ter que se levantar, de ter que se reconstruir. E muitas vezes o Estado, ele não te ajuda, mas ele atrapalha muito, sabe? Então eu via isso lá no meu dia a dia, sabe? Até hoje. Isso que eu ia te perguntar uma coisa, assim, ó, tu vê que tu diz que na época, na nossa época, de assim, mais jovens, né? Que eu sou muito jovem, para quem não sabe, mas eu já fui mais, tá? Você pode não acreditar, mas já fui. Ô, Anny, me diz uma coisa assim, ó. Por que essa visão de um Estado totalitário, ela é tão romantizada? Isso aí, e a gente vê que passa gerações, vai pulando de uma geração para outra, e essa visão parece que é uma visão romântica mesmo. É um Estado paternalista, isso, né? Um Estado que tudo dá, que diz assim, olha, tu não pode ter o teu dinheiro, uma parte do teu dinheiro eu vou cuidar para quando tu não souber usar ele, eu tá lá para te salvar. Ou então, oferece isso, aquilo, outro. Sendo que, na verdade, as pessoas precisam de oportunidade, precisam aprender a fazer as coisas, a correr atrás do que querem, a ter liberdade de colocar em prática, né, as inúmeras possibilidades que tem. Então, a gente vê lá um Estado burocrático, pesado, uma máquina pública inchada, gigantesca, e o trabalhador, seja ele o dono do negócio ou o colaborador, ele tá lá se matando de noite, de domingo a domingo, para carregar essa máquina gigante, sabe? E muitas vezes não enxerga uma luz no fim do túnel.
Para vocês terem uma ideia, eu vendi a minha loja aqui, a minha empresa aqui em Porto Alegre em 2006, se não me engano. E fiquei muito tempo ainda pagando DARF, organizando parcelamento disso, parcelamento daquilo, porque não... Muita burocracia. Não, a burocracia que te engessa, o assalto também. Eu tava agora, antes de vir para cá, conversando com uma... Eu passei ali numa loja, que eu sou cliente deles, e eles estavam no centro antes, e mudaram, e agora estão aqui mais pertinho daqui da Benjamin. Então, assim, aí a gente estava falando sobre localização, né? Ela falou, agora, porque lá no centro tinha um histórico muito grande de assalto, enfim. Falei, eu era assaltada frequentemente no meu comércio. E aquele dinheiro lá me fazia muita falta no final do mês. Muitas vezes não é desorganização administrativa, financeira, não é que tu não consegue organizar, é que tu tem lá o custo, né, do teu negócio, a mercadoria, fornecedor, enfim, e também uma parte pequena que tu separa para lucro. Só que se nesse meio tempo te assaltam e falta segurança, que daí sim o Estado deveria estar ocupado com a questão da segurança, entendeu? Não com zoológico, com jardim botânico, enfim, com milhões de coisas, que vai ter gente que vai estar assistindo e vai falar, que absurdo, porque a gente enfrentou isso na Assembleia, né? Eu já estou trazendo um tema mais lá da frente. Que a gente, fica à vontade, a gente gosta. Foram temas que a gente enfrentou na Assembleia, sabe? De dizer onde que tem que estar o Estado. Sabe? Onde se posiciona. Onde que a gente tem que estar investindo os recursos públicos, né? Dinheiro público, que na verdade é o dinheiro do pagador de impostos. Então, a falta de segurança foi um dos motivos que me fez dizer, não dá mais. Não dá mais. Entendeu? Aí a gente passou por sequestro relâmpago, por bandido entrando na nossa casa, armado, sabiam tudo. Então falou, cara, isso não tem mais condições, sabe? De tu trabalhar, se matar e ver tudo indo embora, assim, sabe? Então foi muito difícil, até o dia, assim, trabalhava eu, meu pai e meu irmão, ele falou, acabou, sabe? Chega, a gente não tem mais saúde para isso. E aí eu também estava muito mais, já na metade pro final da faculdade, assim, também já queria me dedicar para a minha área, que é a área do direito, queria trabalhar em escritório. Só que, claro, que o comércio não tinha como, né? A gente... trabalha bastante. Ia da faculdade para a loja, ficava até fechar, no outro dia ia para aula de manhã, saía da aula direto para lá. Então, assim, tu vive isso 24 horas, né? Que eu tinha um mini mercado, né? Um pequeno mercado de bairro, então tu acaba sendo sugado por aquilo ali. E a gente abria de domingo a domingo, só não abria 3 dias no ano, que era o dia 1º de maio, dia do trabalhador, 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro. Mas todos os dias a gente abria. E trabalhava muito, assim. A gente era uma empresa, né, pequena, né? Familiar sempre trabalha bastante, né? Isso. Então, foi muito importante, assim, o amadurecimento, assim, eu tinha 18 anos quando a gente abriu, quando eu abri o meu CNPJ sozinha. Mulher empreendedora. Firma individual. E foi um amadurecimento muito grande, assim com uma responsabilidade de estar ali gerando quase 20 empregos diretos, né? Assinando carteira, enfim. Então, foi uma baita experiência. Eu acho que isso moldou também muito do que eu hoje defendo dentro da Assembleia Legislativa, de todas as minhas pautas, de como eu conduzo o meu mandato. E tu que teve uma experiência de morar para fora, como é que, assim, como é que muda a cabeça da gente a visão, que nem tu falou assim, tem o teu comércio, embora todas as despesas que tinham, ainda tinha que se preocupar com a despesa do assalto fixo, né? Quase isso. É uma barbaridade. Tá. Como é que é essa visão? Porque eu não tive ainda essa experiência de ir para fora, mas um dia ainda quero ter, porque todos dizem que a nossa cabeça muda. Não vamos ser hipócrita. Lá existe mais segurança, existe mais educação, enfim. Por isso que eu digo, a pessoa tem que gostar muito aqui da terra para querer voltar para cá sabendo de tudo que tem que passar. Mas tu acha que há uma perspectiva da gente conseguir chegar pelo menos próximo de uma... Eu acho que... Eu óbvio que acredito que sim, né? Porque eu sou uma otimista
nata, sabe? Uma entusiasta, assim, da gente conseguir, assim, avançar. Eu tenho 2 irmãs que moram fora hoje, né? Inclusive, uma delas está aqui, está nos visitando depois de 3 anos sem poder vir para o Brasil, sem a gente poder se ver. Devido à pandemia. Por conta da pandemia, né? Ela mora na Austrália, a Austrália fechou as fronteiras, estava bem difícil. Então, ela conseguiu agora vir para cá. E, realmente, ela fica muito... como ela está há muitos anos lá, né? Tá há 13 anos já. Então, ela nota uma diferença muito grande, assim, sabe? De comportamento. Inclusive nessa questão, assim, de tu não dar o peixe, sabe? Mas de tu ensinar a pescar. A gente estava falando sobre isso esses dias, eu e ela. E a outra irmã mora na Espanha. E a gente tem uma relação com o país, porque o meu pai é espanhol, enfim, a família inteira. Então, a gente pôde ter a oportunidade, sabe? De ter uma relação próxima, assim. E de tu poder andar na rua e ninguém vai botar uma arma na tua cabeça. Então, assim, não vamos muito longe. Um pouquinho antes da pandemia, no ano da pandemia de 2020, eu estava indo buscar meu filho na escola, empurrando o carrinho com o cachorrinho do lado, assim, aquele dia, cheguei mais cedo em casa, né? Que bom, vou lá buscar ele na escola. Isso é uma coisa que eu adoro fazer, que eu não consigo fazer na frequência que eu gostaria. Mas, e principalmente ir caminhando, assim, sabe? De daí poder voltar caminhando, a escola é pertinho. Então, assim, de ter esse momento junto, assim. E eu tava caminhando, indo buscar ele, um cara veio, botou uma arma na minha cabeça e roubou meu celular. Barbaridade. Então, assim, foi... tu tá andando na rua, sabe? Isso tem país que tu não consegue imaginar, eu vou estar andando na rua. Tem o furto, né? Que vão roubar a tua mochila e tal. Uma das vezes que eu tava lá, quase roubaram a minha mochila. Assim, tava parado num restaurante, o cara entrou atrás, assim, daí eu olhei pra trás, ele tava com a minha mochila na mão. Eu falei, o que tá fazendo? Ele, caiu no chão. E, entendeu? Óbvio ele ia roubar a minha mochila. Sim. Entendeu? Mas, assim, de tu ter a experiência de te botarem uma arma na cabeça, sabe? De tu perder uma pessoa querida. Com certeza todo mundo conhece alguém próximo. Sim. Ou tem alguém próximo que perdeu, sabe? Uma pessoa que era muito próxima, querida, um parente, pra violência, né? E tu acha que é o principal fator determinante? Ninguém escapa, né, disso. Isso é muito sério. E se tu fosse fazer um comparativo das coisas boas lá, das experiências no exterior, com as experiências daqui, o fator determinante seria a segurança pública? A segurança é muito importante, né? Eu acredito a questão da educação também, a qualidade da educação pública. Então, porque quando a gente fala sobre oportunidades, a educação tem que estar junto, né? E talvez tem que repensar o modelo, né, de educação. Muitas vezes, quando se fala na política sobre educação, se fala só sobre vencimentos, né? Sobre salário de professor. Tem que se falar sobre isso, eu não estou falando que isso não é importante, mas a gente precisa falar sobre qualidade da educação. Sobre investimentos na educação. Então a iniciativa privada quer fazer um projeto, investir na escola. Deus o livre, sabe? Então, assim, tem todo esse engessamento, um corporativismo também muito forte. E aí a gente precisa, pouco a pouco, ir enfrentando essas barreiras e lutando pelo que a gente acredita. Que nem eu disse para você sobre a questão da lei de liberdade econômica que foi aprovada, né, a nível estadual, aqui em Porto Alegre também, de desburocratizar, sabe? Tirar as amarras da burocracia que engessam tudo, que emperram, né, a iniciativa privada, principalmente poder... em pouco tempo, né? Tu vai abrir uma empresa, tu vai dizer, até que eu consiga o alvará, a licença tal, não sei o quê, vai demorar tanto tempo. Aquilo ali tem um custo muito grande. E esse custo que é o que desanima, né, as pessoas de muitas vezes quererem empreender. Tu acha que existe algum esforço... isso é ruim de perguntar, mas... Existe algum esforço na esfera política para dificultar esse processo de abertura de empresas?
Eu não sei se é um esforço para dificultar, assim, mas que tem uma ala da política que não gosta de empresário, a gente não precisa nem isso dizer, aí é normal. porque isso aí eles verbalizam, né? Eu gostaria de saber como é que é as contas deles, porque eles querem, assim, a gente quer que as pessoas tenham emprego, mas não favorece o empresário. Bom, mas tudo bem, eles que são... No setor público, fazer concurso. Meu Deus do céu. Concurso. Bom, isso aí é uma coisa que eu tenho certeza. Máquina. A máquina. E aí, por isso que também é muito difícil tu enfrentar os privilégios, né? Principalmente do setor público. E eu acho que eu tenho esse compromisso, né? O meu primeiro projeto que eu apresentei como deputada estadual, assim que eu entrei na Assembleia Legislativa, no primeiro dia, foi acabar com a aposentadoria vitalícia para os ex-governadores. Palmas para Anne Ortiz. Isso era uma pauta que eu, que eu ia falar. Para os colegas também, né? Para os colegas também, para todo mundo, porque olha... porque... Eles devem ter te adorado, né? Alguns não, né? Assim, ó, tem uma... Explica para as pessoas como é que funcionava antes. Então, para quem não sabe, tá assistindo, como que funcionava isso. exatamente. A pensão para ex-governadores. É importante a gente falar, né? Porque às vezes pensa assim, mas eu nem sei o que é, né? As pessoas nem sabem que isso existia. Era o seguinte, o governador... Então, assim, quando a gente fala de privilégios, não é só dentro do serviço público, da política também, enfim. Eu acho que o combate aos privilégios, a gente tem que falar ele de uma maneira bem ampla, né? Então, assim, o governador, ele se elegia, né, para o cargo de governador, ficava 4 anos como governador, o Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador. Sim. Então, 4 anos no cargo de governador, saía do cargo, né, e no dia 1º de janeiro ele passa o cargo, e aí, a partir dali, começava a receber uma espécie de pensão, sabe? Vitalícia. Uma pensão que recebe de forma vitalícia com o valor maior do que ele recebe enquanto governador do estado. Que ruim. É o teto do desembargador do Tribunal de Justiça. Hoje deve estar em torno de 34, 35 mil reais. É isso, né? Então, assim, o valor da aposentadoria dos governadores. Então, o governador sai do cargo dele, passa a ganhar esse valor de forma vitalícia e ainda, então, ou seja, até morrer. E ainda, depois que o ex-governador ou a ex-governadora, enfim, venha a falecer, esse valor ainda fica para um beneficiário legal dele, que pode ser filho, filha, viúva, enfim, qualquer um que seja beneficiário legal, que também vai receber este valor integral até morrer também. Que absurdo. Então, é um negócio... Era um absurdo. Era. É um negócio, assim, ó, inacreditável, que ainda existia aqui no nosso estado. Nós conseguimos, com muito esforço, porque é muito difícil, assim, tu romper, né, com esse tipo de barreira. E a questão que envolve esse tipo de projeto não é só questão financeira, é o impacto também moral que tu dá, sabe, para dentro da política, que também é muito mal falada e tem os motivos do porquê ser, né? Sim. Então, eu acho que quando eu decidi entrar pra política, realmente era pra fazer a diferença, sabe? Não era pra ser mais uma lá no meio. Então, assim, de mostrar que a gente precisa olhar pra dentro também, porque a política em si não é ruim. O que é ruim são aquelas pessoas que entram pra política para benefício próprio, né? Para resolver problemas seus e dos seus. E não para enxergar a população como um todo. Então, esse projeto, para mim, ele é muito simbólico. Ele é importante, não só pelo que eu falei antes, pela questão financeira, mas também pelo impacto de moralização que a gente impõe. Claro. E aí, a partir de agora, né, deste governo, nenhum governador mais pode, já do Eduardo Leite, né? Pode se aposentar de forma vitalícia, e os que recebem, que daí é uma outra discussão, porque a Procuradoria-Geral do Estado entende como direito adquirido, o que nós não concordamos, mas eles receberam parecer como direito adquirido, eles continuam recebendo. Mas eles não vão poder deixar mais para ninguém. Porque o direito adquirido é da pessoa e não de uma perspectiva de direito que teria, né, o beneficiário. Bom, então a gente consegue. É um avanço gigantesco, assim, sabe? Tem muita gente que fala, mas por que vocês não conseguiram tirar dos que tem?
tudo que estava ao nosso alcance a gente fez. A lei foi revogada, não existe mais no ordenamento, no nosso ordenamento jurídico, lá na legislação, uma lei que autoriza esse pagamento. A lei foi revogada. Mas, enfim, nem sempre as coisas são como a gente acha que elas devem ser. E a gente está vendo aí muitos exemplos em relação a isso. E, infelizmente, os governadores continuam recebendo, apesar da gente ter enfrentado esse tema, mas nós conseguimos estancar. Então, daqui para frente, ninguém recebe e também estes que hoje recebem não repassam para ninguém. Então, não que a torneira tenha sido desligada, mas ela já foi bem, assim, o fluxo já não tá passando com tanta... Não, eu diria que foi. Coisas... Eu diria que foi. Sim. Porque quando tu não coloca mais ninguém ali dentro, eu diria que a torneira fechou. Sim, tá certo, pensando assim, tá certo. Não, a gente tem que... tá certo. Mas Anne, assim, ó, se tu fosse fazer uma aposta, é claro que a gente tá falando de um vício na política, desse pessoal que já tá há muito tempo e não vai abrir mão de certas coisas. Tu sabe disso, privilégios. Sim, tu apostaria nos jovens? Não é, a questão não é só jovens de idade, tá? Eu acho que a questão é mais comportamento e comprometimento. Porque não adianta ser jovem de idade e estar comprometido com outras pautas. Agora me lembrei... a renovação pela renovação, assim. Eu acho que a gente teve bons exemplos disso. Então, assim, tu vê... Congresso Nacional renovou tantos %. O Senado renovou tantos %. O que mudou? De fato. É verdade. Sabe? O que mudou? Então, às vezes, não é só tu trocar 6 por meia dúzia. Na eleição, eleger pessoas que conhecem o histórico, sabe? Conhece o passado, sabe quais são os compromissos, sabe quais são... o que realmente... qual é o comprometimento daquela pessoa, seja deputado, enfim, governador, presidente... Enfim, qual é o compromisso com a população? Então, eu acho que é mais isso, porque quando a gente fala, os jovens, daí parece que é só trocar todo mundo que tá lá que a coisa vai funcionar. Não é bem assim. É bem difícil, é muito difícil. Então, assim, é fazer uma engrenagem toda andar. E eu acho que já mudou, assim. Eu tô no meu 2º mandato na Assembleia Legislativa, tô fechando um ciclo, inclusive, acho que aqui é uma boa oportunidade de eu falar sobre isso. Fecho um ciclo aqui na Assembleia, sabe? E hoje eu sou pré-candidata a deputada federal por justamente entender isso que eu tô te falando. Acho que a gente tem que dar espaço também, sabe? E também lutar outras batalhas. Sim, sim. E eu acho que dentro disso teve uma diferença entre o 1º mandato e esse 2º mandato, de mais parlamentares comprometidos com essa questão. Tanto que a gente fez, né, agora nesse 2º mandato, fizemos a Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios. Então, antes, alguns, né, tinham essa pauta, como eu tinha e tenho, né, dentro do meu mandato, mas daí a gente consegue se juntar num grupo e ter mais força, porque são mais deputados levantando as mesmas bandeiras e dizendo, não, vamos... Então, aí chega um projeto como esse... antigamente era jogado dentro de uma gaveta lá e ficava. Agora não, agora a gente pensa o seguinte, olha, ele vai chegar na CCJ, eu sou sozinha, sou a única do meu partido dentro da Assembleia Legislativa, então não tenho cadeira dentro da CCJ. A CCJ é composta pelos deputados das maiores bancadas. Então tu sabe que tem alguém lá das maiores bancadas que também é parceiro, que vai fazer o projeto andar na CCJ, que não vai deixar sentar em cima, que não vai andar... Então, tem força no plenário também para aprovar. Então, a gente conseguiu fazer com que outras pautas importantes também avançassem. E eu tenho a grata satisfação de, neste ano, ser a presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios. É uma honra muito grande para mim poder representar todos os meus colegas nessa frente que eu acredito que é o anseio que a gente... tem a função de reverberar o anseio da população gaúcha, sabe? E de denunciar questões que nós entendemos, né, como privilégios,
que acabam, e são os privilégios que acabam corroendo as finanças públicas, e falta o dinheiro lá na ponta, né? Falta o dinheiro para educação, falta o dinheiro para segurança, falta o dinheiro para saúde, né? E a gente viu aí por tudo que a gente passou de pandemia e no pós-pandemia, né? Porque tem uma demanda represada muito grande. Exato. Então agora sim a gente vai ver como é importante o recurso para a saúde. Isso aí. E Anne, saindo um pouco da política, conta assim, quais são as coisas que tu gosta de fazer, teus hobbies, assim, as coisas que tu gosta de fazer fora da política, um pouco pra nós. Eu gosto de fazer muita coisa, eu tenho tempo de fazer pouca. Sim, trabalha muito, né? Olha, eu hoje, o que eu mais gosto de fazer é ficar com as crianças, sabe? Assim, eu tenho 2 filhos pequenos, então todo o tempo livre que eu tenho, eu gosto de ir passear com eles no parque, ir pro interior. Eu gosto muito de ir pra Palmares lá com eles, ficar lá na nossa casa. Sabe, que eles tenham contato com grama, com natureza, com rio. Então, eu adoro isso, assim, tudo que eu posso. Eu não gosto de ficar com eles dentro de casa, eu gosto de sair com eles, assim, pra fazer atividade, pra criar memória, sabe? A gente não consegue viajar muito, porque também são... O Pedro fez 3 anos, o Gabriel tá fazendo 1 aninho daqui uns dias. Então, assim, não é tão fácil viajar com 2 crianças tão pequenas. Eles choram, o Gabi mais, assim, chora um pouco, daí não se incomoda com o carro. Sim. Mas, assim, o que a gente consegue fazer de coisas pertinho aqui e gerar memórias afetivas juntos, eu acho que é muito importante. Que tu busca. Eu trabalho bastante, assim, e fico muito tempo fora de casa. Então, pra minha culpa não aumentar ainda mais, né? Assim, de ser uma péssima mãe, de não estar junto todos os minutos. Eu acho que eu assimilei, assim, e é muito tranquilo, sabe? Eu poder ter tempo de qualidade com eles. Eu acho que isso tá falando, muitas mães que nos assistem tem essa culpa, né? Olha a Anne falando. Isso toda mãe carrega, né? Consigo. Não tem como falar assim. O Gabriel vai fazer 1 ano daqui 6 dias. E eu tava ontem olhando, assim, as fotos no celular, pensando, gente, mas como passou rápido esse ano. Eu não fiquei com ele. Eu não sei o que, não sei o que. Eu voltei pra Assembleia, ele tinha 40 dias. Nossa. Então, assim... Mas eu precisava voltar, porque eu também tenho um compromisso com o Rio Grande do Sul, eu também tenho um compromisso com os eleitores que me colocaram lá, que acreditam no meu trabalho. Então, eu acho que a gente buscar esse equilíbrio é importante. Sim. E também é importante para as mulheres que se realizam dentro do seu trabalho, né? Porque é óbvio que a gente quer estar lá e quer participar de tudo e quer fazer tudo. Mas também tem a questão da nossa independência, de quem é a Anne. Não só a Anne mãe, sabe? Mas a Anne deputada também, que também precisa cuidar da saúde, né? Então, assim, tem toda essa questão que envolve a cobrança das mulheres em cima de ser a melhor, a mais eficiente, que apresente os melhores resultados dentro da minha vida profissional. Eu também tenho que ser a melhor mãe do mundo, a que tá aqui. Esposa. É isso, não, é a esposa que cuida da casa, enfim. Aí tu acaba se colocando uma responsabilidade que não é a tua, entendeu? Então, assim, desde o começo, assim... eu e meu marido, a gente sempre dividiu muito as tarefas da casa. Sempre foi responsabilidade dos 2. Isso é um grande avanço para as relações hoje, né? Que tem isso, né? E também com as crianças. Ele, às vezes, consegue, por exemplo... Ultimamente, ele leva muito mais na pediatra do que eu. Por quê? Porque ele tem um horário, né, mais flexível, então ele consegue levar. Bom, então eu faço outras coisas. E a gente acaba se dividindo, porque não é uma responsabilidade da mãe, não é uma responsabilidade da mulher cuidar da casa, não é uma responsabilidade... o casal, né? É isso, e a gente, principalmente nesse papel de mãe, que é o meu principal projeto, é de educar também os 2 meninos que eu tenho para esse mundo, sabe? Sim. Para poder também a gente ter um espaço de maior igualdade. Eu tenho uma sorte muito grande de ter vindo de uma família de mulheres muito fortes. Então,
voltando lá na pergunta do início, mas como é que tu pensou em entrar pra política? Eu não tinha pensado em entrar pra política, mas eu sempre pensei que eu podia fazer o que eu quisesse. Por quê? Estar aonde Porque tu quisesse. eu tinha esse exemplo na minha vida, sabe? E já aconteceu da maternidade e a política em algum momento se confrontar e se conflitar pra ti? Já acontece sempre, daí eu levo os guris junto. Boa. Boa, tô sempre junto com a mãe daí. Sim, Aí, bom, o prefeito conhece eles, o governador, o ex-governador, porque eu não tenho o que fazer, sabe? Eles estão juntos e eu acho Sim. que é normal, Fazem parte, sabe? né? E é normal, porque é o ambiente, né? Eu como mãe, como é que eu vou fazer? Então, assim, tem que estar junto, vambora, vamos junto. E tu recomenda a maternidade pra mulherada? Muito. Olha aí. Eu esperei bastante, assim, pra ser mãe, mas, bom, bastante em termos, né? Porque as nossas mães foram mães muito jovens. Tu é mas jovem, hoje, tu é jovem ainda. Hoje, aí, claro, tem o relógio biológico, né? Que também Sim, que aí bate e a mulherada tem que agir. atua. Mas eu escolhi o momento, assim, que eu tava preparada, que eu... Nunca a tua vida vai estar organizada. Quando eu estiver com a vida organizada? Tu nunca vai estar organizada pra receber uma criança. Essa é a maior desculpa, né? Essa é a maior Mas desculpa. é verdade. Mas eu acho que eu tava me sentindo preparada, assim. E eu queria muito, né, ter filhos. Filhos, sempre quis ter 2. Apesar de ser de 1 mais 1 na maternidade. Não é 2, são 100. Mas eu sempre quis ter filhos. Então, é claro que a gente acaba tendo que abrir mão de alguma coisa, né? Eu muitas vezes, eu faço bastante roteiro, tô na estrada, enfim. Acabo enxugando um pouquinho. O que talvez antigamente, vou ficar lá mais sábado na região para ficar. Hoje eu quero muito voltar para casa para ficar com eles. Então, acaba que a gente acaba abrindo mão sempre um pouquinho de cada coisa. Sim, faz parte. Mas o que eu mais quero é que eles também tenham muito orgulho da mãe deles, né? Da mãe deles, mas com política, certeza do vão legado que a ter. gente vai que eu quero deixar, das ações importantes que eu quero deixar aqui quando agora neste final de mandato aí. Ainda tem muito o que fazer, né? Mas já estamos nos encaminhando, né, para o final do mandato. Sim. Mas e a Anne esposa, no sentido assim, ó, já aconteceu assim desse negócio de estar sempre pegando estrada, isso aí ser algum tipo de empecilho, porque tu é uma figura pública que todo mundo te conhece. Já aconteceu em algum momento assim de te cobrar, olha, tá pegando muita estrada, fica mais em casa. Não, tu sabe que o meu marido é muito parceiro. É um parceirão, assim. E ele fica preocupado com a estrada em si. Sim, que já é um perigo, né? Não Sim, dá pra negar. Mas, assim, de me cobrar pra ficar em casa, não. Eu acho que isso é muito importante. Que é tu ter o apoio da família, sabe? Porque geralmente, o que acontece normalmente? O cara sai de casa e a mulher fica em casa. Sim. Né? O cara tá viajando, vai pra São Paulo, passa uma semana, vai não sei aonde, e a mulher tá em casa com as famílias. Da minha família é o contrário. Então, assim, o meu marido trabalha, a empresa que ele trabalha, já antes até da pandemia, sempre foi home office. Então, o formato de trabalho dele é um outro formato que possibilita ele ficar mais em casa. Então, a gente se organiza dessa forma. E ele sempre foi um dos maiores incentivadores das candidaturas. A gente sempre troca uma ideia, enfim, ele não gosta muito de se meter, assim, sabe? Ele falou, não, é uma decisão tua, é o teu trabalho. Da mesma forma que eu também não me meto lá nas decisões da empresa. Um respeito ao limite do outro. Exato, a gente escuta, né? Óbvio, tem lá os momentos de falar, tá acontecendo isso. Daí ele fala, tu quer que eu te dê uma opinião? Da mesma forma, né? Sabe, tem lá alguma ele pergunta treta, se pode dar uma opinião. Olha, gostei. Olha, a gente tá descobrindo coisas aqui, hein? Gostei, porque Como é geralmente teu é Jadão, esposo? né? João Paulo. João Paulo, um abraço, João Paulo. A gente acabou de saber que tu dá umas opiniões também quando necessário. Também, então, obrigado, João Paulo. Não, ele é muito parceiro, assim. E quando a gente não tinha filhos, ele algumas vezes ia junto, assim, também. E curtia bastante, sabe? Tá junto, tá vendo.
e nunca se incomodou com absolutamente nada, assim, ó, sempre foi muito parceirão. E eu acho que isso é importante, porque talvez muitas mulheres não se encorajem, né, de entrar pra política por isso, porque é um ambiente muito masculino. É muito. Isso eu queria entrar nessa área aí. É muito masculino, sabe? Não tem como tu falar, não, é muito masculino. Então, assim, aí ela, mas daí tu vai ficar, tipo, esse cara já teve na minha vida, antigamente, antes do João. Mas tu vai sozinha? Mas tu vai, não sei. Aí durou pouco, entendeu? Mas não era machismo, né? Não era. Não, era a proteção. Vocês viram como elas entendem errado as coisas? Não é machismo. A gente tá super protegendo. Sim, tanto que ele... proteção, e ele durou pouco, né? Ô, Anny, me diz uma coisa. Tá, deixa eu organizar a pergunta aqui na minha cabeça. Olha tá. lá o que tu vai me dizer. Não. Por que tu acha que ainda é tímido a presença das mulheres na política? Eu acho que é uma soma de fatores, não é uma resposta mágica, assim, porque senão a gente já teria conseguido solucionar, é isso. Bom, primeiro que eu acho que não tinha um incentivo para as mulheres participar da política. Acho que isso começou mais, assim, de enxergar a mulher naqueles espaços, sabe? Os partidos não enxergavam, né? Os candidatos, por exemplo, à majoritária, hoje pensam, vou pegar uma mulher para estar junto aqui, formando a chapa majoritária. Esse pensamento não tinha. Era muito um pensamento focado só nos homens que faziam parte ali do grupo político. Então, eu acho que se tem mais, por parte dos partidos políticos, um olhar em relação, as mulheres também têm que estar nesse espaço aqui. E das próprias mulheres de pensar 1000 vezes, entendeu? Será que eu vou? Será que eu não vou mais? Como é que vai ficar os filhos? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar aquilo? E sai muito, e vai e tal. Então, assim, não é um lugar... Tu trabalha muito, sabe? Tu tá muito... tem que estar na rua, não adianta não adianta estar fazendo mandado de gabinete. Então, tem que estar com... a demanda é enorme, não tem fim. Então, e ainda com as redes sociais, eu recebo muita coisa no Facebook e no Instagram, muita coisa. Então, ainda tem que parar, responder. Aí eu sempre faço isso no final do dia. Geralmente, quando as crianças dormiram, eu vou lá pegar para responder as mensagens. Tu mesmo que cuida das tuas redes? Sim, eu cuido, respondo. Às vezes eu demoro, viu, pessoal, um pouco, mas eu respondo. Falando em redes, ligeirinho. Olha ali pra câmera ali, diz a tua rede social ali, teu arroba do Instagram. O meu arroba do Instagram é ortizane. Se puder colocar lá depois na edição, né? Porque Anne se escreve com Y no final. E o Face é só colocar www.facebook.com/AnneOrtizRS. Que daí já vai achar lá a página. E ali eu faço uma prestação de contas do mandato, o que a gente está votando na Assembleia, enfim. E também tem a minha vida pessoal, enfim, que eu gosto de compartilhar. Sei que as pessoas gostam também, sabe, de acompanhar isso. E é muito ali, tipo, um raio-x, assim, do que eu sou, sabe? Eu gosto de ser muito transparente, por isso que eu respondo, sabe? Eu prefiro demorar pra responder, mas eu ler, eu responder, eu te achar um dia na rua, tu falar, Anny, lembra que eu te mandei uma mensagem? Isso aqui, claro, lembro, eu sei do que tu tá falando, entendeu? Sim. Não é aquela coisa assim, por exemplo, tem gente... Quem tá falando mesmo? E outra coisa, tem gente que fala todos os dias comigo, sabe? Que me manda uma mensagem, enfim. Interage muito. Aquela pessoa já virou minha amiga, entendeu? Sim. Sabe? Então, tu cria uma relação com a pessoa, mesmo que a gente nunca tenha se visto, porque tem pessoas que a gente nunca se viu, mas cria uma relação ali de amizade até, através das redes sociais. E tomara que a gente tenha a oportunidade de se encontrar. Então, é uma demanda de trabalho muito grande. E aí a mulher fica pensando 1000 vezes. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas isso, mas aquilo. É muito mas, sabe? E eu acho que o homem não, ele é mais, eu vou, tenho... mas será que eu tenho capacidade? E a gente precisa, e eu sempre digo isso, não é só a questão de ter mais mulheres, mas mais mulheres que estejam afim, sabe? Eu defendo, claro, as mulheres que defendam, que querem entrar para a política, para defender o empreendedorismo, seja ele feminino ou o empreendedorismo da sociedade. Quando a sociedade vai bem, todo mundo vai bem, sabe? Sim. E de principalmente discutir, porque eu também não gosto daquela frase, é bom que tenha mais mulheres, porque daí discute os assuntos de mulheres. Não é assunto de mulher, a gente discute todos geral, os assuntos, né? Porque senão tu fala, tá bom, tu pode vir pra cá, mas daí tá aqui, o teu pedacinho é esse daqui, entendeu? Esse pedaço aqui todo é a gente que cuida. Então,
Tem isso, tem a questão de viajar muito sozinha, enfim. Então, o apoio de dentro de casa é fundamental, sabe? Para incentivar aquela mulher a falar, pô, por que tu não vai? E muitas vezes, quando a gente faz isso, e eu procuro fazer isso, sabe, com outras mulheres, elas falam assim, que legal, sabe? Agora eu tô afim, sabe? Daí compram e aí vão, sabe? Vão sem medo. Vão sem medo. E acho que é isso que a gente tem que batalhar. E não é para ser melhor, sabe, ou mais, mas é para ter um espaço igual. Exato. Isso aí é outra coisa que eu ia falar contigo, assim, ó. Falando em feminismo, hoje a gente diz assim, isso é delicado falar sobre feminismo, mas para mim é muito claro. O feminismo é o homem e a mulher estando em condições iguais, tudo igual. Tem os extremos, é claro. óbvio. E quem carrega pro extremo acaba bagunçando tudo, entendeu? Sim, porque e prejudica quem tá... Lógico, e aí prejudica, acho que é esse o... Prejudica a pauta, sabe? Que é uma pauta importante. Aí tu acaba prejudicando, porque... E aí tu vai dizer, mas não tem machismo. Claro que tem machismo. Sabe, é óbvio que tem machismo. Nossa sociedade é muito machista. Eu já falei isso 1000 vezes, entendeu? Eu luto contra os privilégios, é uma bandeira forte que eu tenho desde o meu primeiro mandato, há muitos anos, dentro da Assembleia Legislativa. E para ouvir de um colega meu, que subiu na tribuna, quando nós estávamos votando um outro projeto meu, que eu também quero falar sobre ele, que é muito importante, que é a aposentadoria vitalícia, né, também, e aposentadoria especial dos deputados estaduais. Porque os deputados estaduais também podiam, né? Agora não podem mais se aposentar de uma maneira especial. Mas quando nós estávamos votando esse projeto, que é um projeto polêmico, que corta na carne, entendeu? Não é assim, se um dia eu for governador eu não vou poder me aposentar. Não, eu não vou poder me aposentar agora. Sim. Entendeu? E aí um colega subiu na tribuna para falar, porque a Anne vem aqui falar de privilégio, de combate a privilégio, não sei o quê, mas ela também estava usufruindo de um privilégio, porque ficou lá de licença. E ele falou licença-prêmio, queria dizer licença-maternidade, ainda disse licença-prêmio. E aí falou assim, ficou lá de 6 meses de licença-prêmio. E aí, não vai... E o gabinete funcionando, e não sei o quê. E eu acho que todos vocês deveriam devolver os recursos para a Assembleia. Aí eu subi na tribuna e os colegas falaram, ele não sobe, deixa. A turma do deixa disso. Eu falei, não é assim. A gente não pode se calar. Porque alguém escuta essa barbaridade lá fora e vai dizer, é verdade, compra, entendeu? Aceita, e deu. Então, assim, primeiro, que licença-maternidade não é licença-prêmio. Sim. Segundo, que são 4 meses de licença-maternidade, não 6. E que bom se pudesse ser 6, né? Sim, e tu falou que tu voltou em 40 dias? Não, é isso. No primeiro eu voltei em 2 meses e 15 dias, e no segundo eu voltei em 40 dias. Então, assim, nem usei o tempo todo que eu teria direito. E é óbvio que o meu gabinete ficou funcionando, porque eu ser mãe... São outras pessoas que trabalham e outra coisa, eu ser mãe não pode prejudicar o meu trabalho parlamentar. Eu não posso ter que escolher entre ser mãe e um sonho que eu tenho de construir a minha família, de ter a minha família... e o meu mandato. Porque o homem não precisa fazer... ele não precisa optar, ele não precisa fazer essa escolha. Porque ele vai sair de licença paternidade, porque também tem licença paternidade lá na Assembleia, em qualquer lugar. E o mandato continua funcionando. Porque as pautas, os projetos continuam tudo tramitando e a gente continua falando, sabe? Não para porque eu não estou mais lá presencialmente. Então... eu acho que isso é importante até para falar sobre... Será que esse era um espaço de mulheres? Das mulheres estarem lá? Então, é muito... Eu acho que isso são coisas importantes, né? De tu pegar e falar... Eu falei, olha, eu queria ver se as mulheres que tu conhece, que fizer... qualquer uma da iniciativa privada, enfim, que não seja autônoma, porque geralmente as autônomas, sim, tem problema, né? Que daí, claro, tem que voltar antes, enfim, tem que ter toda uma outra programação, organização para conseguir ficar com os filhos, né? Sair e ficar com os filhos. E muitas vezes tem que voltar bem antes também. Sim. Por isso que, assim, eu não me incomodei nem um pouco de voltar com 40 dias. Porque muitas e muitas mulheres voltam com menos tempo até. E tá tudo certo, entendeu? E tá tudo certo. Então, só que eu perguntei pra ele, eu queria ver se tu diz isso pras tuas eleitoras lá. Que a licença maternidade delas é a licença-prêmio, que é um privilégio. Que a licença maternidade é um privilégio. Falei assim, isso é uma frase machista.
dita no microfone, entendeu? Assim, não lá atrás, nos bastidores aqui, com a mãozinha, entendeu? Então, é isso. São esses avanços que a gente precisa. Só que daí, claro, tem lá o povo do extremo, que daí vem e acaba dizendo bobagem, sabe? Sem tamanho. Bom, eu ouvi isso de uma mulher também. Vamos lá, falar do homem e da mulher. Sim. Ah, porque é um absurdo, porque eu voltei, né? E fiz lá uma publicação dizendo que eu tinha voltado. Ah, Bani, porque tu é uma vergonha, porque tu envergonha as mulheres voltando a trabalhar por 40 dias. Eu falei, por quê? Entendeu? Se eu decido sobre o que eu quero fazer e sobre o que é melhor pra mim e pro meu filho e pra minha família e pra minha realização profissional de poder fazer as entregas que eu quero fazer do meu mandato, então eu volto quando eu quiser. E outra, tantas mulheres que têm que voltar. Então, isso é bem complicado também, né? Sim. Do julgamento da outra mulher. Porque a gente não pode achar só que são só os homens, né? Também tem o julgamento de outras mulheres que também vão te julgar por estes ou por outros motivos. Sim, né? isso entra naquela questão de que de qualquer forma vão te julgar e falar de ti. Então, exatamente, cada um sabe de si, cada um sabe o que olhar pra si, pra sua família. Tu acha que o politicamente correto tá atrelado diretamente à corrupção da sociedade num todo? Tipo, as pessoas pensarem e agirem de uma forma que não seria o mais correto. Assim, como é que eu vou formular essa pergunta melhor pra ti? Que o politicamente correto tá chato. Isso, que assim, ó, as pessoas a gente não- tem que se comportar sempre da forma Sim, porque o que vão fazer? Esperada, Vão me cancelar esperada. na internet, Exato. vão não sei o quê. E até essa atitude que tu falou, isso aí era passivo de um cancelamento dependendo do contexto que fosse aplicado. Dizer assim, olha, ela tá indo contra as mulheres, tá indo contra a classe. Mas é que isso, e foi o que talvez essa tenha tentado puxar, sabe? Ah, Isso. vou puxar aqui. Tu diz que defende as mulheres, mas não tá defendendo um direito que as mulheres conquistaram a muito custo. Tudo bem, só que também nós conquistamos o direito de fazer o que nós quisermos, de estar onde nós quisermos, entendeu? Então, assim, tu só serve se tu reza aquela cartilha. É isso é isso aí. Se tu tá de acordo com a cartilha, aí tudo bem, sabe? Eu já tive inúmeros episódios de uma colega parlamentar publicar foto com uma outra e falar assim, dando um abraço na deputada estadual mais votada do Rio Grande do Sul. Daí eu falei, olha, eu não sei, o que aconteceu, né? Porque a deputada, eu com muito orgulho, sou a deputada estadual a mulher mais votada do estado do Rio Grande do Sul. E reeleita. Exato, então assim, é o quê? É fechar os olhos porque, mas a Anne não é do meu alinhamento político, então ela não serve, entendeu? A segunda também não serve, então eu vou lá na terceira, vou dizer que é... Aí eu peguei e falei, olha, desculpa, mas eu ainda sou mulher, né? E também sou sou é meu. ainda a mais votada do estado, sabe? Então assim, por que isso? Tu dizer isso, tu tá ignorando totalmente ou tu tá dizendo pra mim só vale se tu rezar minha cartilha? Se tu não rezar minha cartilha, então tu não serve. Cancelado. Então assim, eu acho que são essas questões que a gente precisa também dizer, sabe? E puxar, quando a gente puxa a questão da pauta da mulher. E o cancelamento é legal que ele sempre vem de um lado, né? Normalmente né? A gente não vai entrar muito nisso, mas o cancelamento sempre vem de um lado só. E é seletivo, né? Exatamente. Com certeza, né? Quando convém. Mas, vai, Leandro, vai. Não. Tá, vamos lá então. Tu falou das tuas redes sociais. Eu vi que semana passada tu tava nesse baita evento que a gente teve em Porto Alegre. Ali das plataformas globais, ali de inovação, que Sim. conecta startups e South investidores. Summit foi incrível. Isso. Como é que foi esse evento? Conta pra nós. Foi muito legal. Olha, uma pena que eu não pude ficar mais tempo lá, mas assim, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre mereciam, sabe, um evento dessa amplitude, assim, tava lindo. Eu acho que isso tem que mostrar pra vanguarda do atraso, que a gente precisa olhar para o que a gente tem de lindo nessa cidade, sabe? Pro Cais do Porto, para utilizar aquele espaço, porque é muito difícil. Eu lembro quando eu estava na Câmara de Vereadores, era vereadora, foram duplicar
a avenida na frente da orla, e tinham vereadores lá da esquerda que subiram nas árvores, tiraram a roupa, não sei o quê. E era o seguinte, nem eram árvores nativas, são árvores exóticas que foram plantadas lá, mas não podia duplicar, todo mundo tinha que ficar lá, trancado, engarrafamento, o desenvolvimento não pode existir, não pode avançar. Depois uma audiência pública para tratar com o Jaime Lerner na Câmara de Vereadores, essa foi... Eu até estava falando isso hoje mais cedo. Foi uma cena assim que nunca eu vou esquecer na minha vida, que ele fez o projeto, né, da Orla do Guaíba, que é incrível, que tá linda. Tá linda. Tá linda, que daí agora tu pode ir lá curtir com a família inteira, aproveitar o dia inteiro lá, sabe? A gente usa o espaço público, isso que é tu devolver o espaço público para a sociedade, não que tinha antes lá na Orla, sabe? Então, assim, quem é mais daqui de Porto Alegre, que era frequentador antigo, vai se lembrar perfeitamente o que era aquilo, sabe? Sim. Então, assim... e ele foi vaiado, foi hostilizado por quem não queria que aquilo saísse, sabe? Então, e hoje a gente tem lá um lugar que recebe gente de todos os lugares, não só aqui do Rio Grande do Sul, sabe? Mas gente de fora do país, de outros estados que vêm para Porto Alegre e vão lá para a Orla com milhões de possibilidades de atividade, de entretenimento, e a mesma coisa ali, sabe? Acho que o Embarcadero mostrou assim um pedacinho do que pode ser, e tava lindo, incrível, as pessoas caminhando assim ali na beira do Guaíba, aquele ambiente muito bacana, sabe? De ver vida ali, realmente. Eu acho que não pode se perder, sabe? Não dá para deixar todas essas possibilidades que a gente tem de avançar, de poder usar desse espaço da cidade, apodrecendo lá por conta de meia dúzia, sabe, que não querem desenvolvimento, que não querem que a cidade cresça, que Porto Alegre realmente apareça, sabe, assim, que se destaque. A gente recebe, o Gramado é um dos maiores destinos turísticos. Qual a porcentagem, e é muito pequena, já vou respondendo, de turistas que vão a Gramado, que passam pelo menos uma noite em Porto Alegre? É verdade, chega e vai direto. Vai direto, vai e volta, aeroportos, não conhecem Porto Alegre. Não conhecem, sabe? E acho que a gente tem muitas possibilidades e tem que investir nisso também. Tem que criar possibilidades dentro da economia. Eu sempre fui contra o aumento de impostos, né? Sempre votei contra o aumento de impostos. Porque eu acho que a gente não tem que aumentar o imposto quem já paga uma alta taxa, né? Uma alta carga tributária. A gente tem bota alta nisso, né? Criar outras maneiras de poder aumentar a arrecadação, mas sem... penalizar mais ainda o contribuinte, sem botar a mão, né, a mão do Estado mais fundo ainda no bolso do contribuinte. E daqui a pouco não vai ter gente para pagar a conta se não tiver um freio, primeiro, e reformas importantes pelo lado do setor público, e outra, de ampliar o desenvolvimento. E aí, quem sabe, e aí baixar o imposto. Realmente, aí considerar a possibilidade de diminuição do imposto, que eu acho que a gente ainda tem que correr atrás disso, né? Sim. Achei plausível. Com certeza. Ô, Anne, assim, ó, a gente tá chegando esse ano, como tu mesmo já tocou no assunto tá chegando perto aí das campanhas políticas, e eu, na minha opinião, esse debate tá ficando cada vez mais acalorado, como já ficou da eleição passada. Eu consigo enxergar uma coisa muito boa nisso. Embora as pessoas dizem, porque briga com a família. Eu mesmo briguei lá na família. Bom, mas assim, ó, embora acontecendo isso, eu tiro uma boa situação, que é as pessoas discutirem a política. Porque antigamente, não muito tempo atrás, as pessoas chegavam ali perto do pleito eleitoral e... vou votar em qualquer um. Vota em qualquer um, ou vota em nulo e acabou. Hoje, não. Hoje as pessoas estão... eu vou votar naquele. Eu acho isso ótimo, assim. E eu também sentia isso. Lá em 2008, na minha primeira eleição, as pessoas falavam, o que tu quer com política? Por favor, eu não quero saber, mas vai se meter nisso, por quê? Algumas pessoas super me incentivavam, outras falavam, mas não, sabe? Cuida da tua empresa, tá? Eu tava trabalhando no escritório de advocacia, já não, vai lá, cuida da tua carreira, o que tu quer? Eu acho que hoje a gente tá discutindo mais política,
eu acho que a gente tem que fazer uma discussão que é importantíssimo discutir. Mas a gente tem que também afastar um pouco a paixão da discussão política. Fazer uma discussão racional. E ela é super importante. Super importante. Para a gente poder realmente avançar. E não só discutir executivo. Tem que obrigatoriamente discutir os legislativos. Sabe? Em quem que vai votar. Porque todo mundo já sabe, eu vou votar fulano para presidente, fulano para governador e tal. E a eleição do legislativo, que é tão importante quanto. Então, eu acho que isso também tem que fazer parte, né? Essa discussão tem que fazer parte dessa pauta. E eu penso também exatamente como tu. Acho que é importante as pessoas discutirem política, saberem o que está acontecendo, acompanhar, né? Seja através do site, blog, enfim, das notícias, do noticiário tradicional, enfim, porque hoje a gente tem milhões de alternativas, né, de acesso à informação. É fácil, né? E tu pode daí também acessar todas as informações e construir a tua própria opinião. Que é o mais importante. Isso é super importante. E eu acho que isso tá ficando cada vez... tá dando cada vez mais autonomia para as pessoas, né, de poder decidir, assim, quem que elas vão votar e por que elas vão votar. Acho que o porquê é fundamental, assim, nesse processo. Não, isso é muito legal, até por causa que a gente vê muito ainda as pessoas falarem assim, tipo, que nem isso aí que tu comentaste de... política é chato, é tudo a mesma coisa. Eles vão entrar lá, eles vão fazer tudo a mesma coisa. Não funciona assim. Tu que vive lá no meio, tu sabe. Tem gente que briga pelo povo e tem gente que briga com o povo. Mas a gente sabe que funciona. Ô, Lehana, coloca mais uma questão para ela e a gente vai... falar dos nossos patrocinadores. A gente vai falar dos patrocinadores e depois a gente vai liberar porque a Anne disse que tá cheia de compromisso hoje. A gente não quer. Ela tá corrida. Né? Então, capricha. Não, eu queria saber, assim, qual é o projeto que hoje tu tá mais envolvida para buscar para nossa população? Assim, eu tenho... pude falar aqui dos meus projetos de combate aos privilégios, tanto de ex-governadores quanto de deputados estaduais, né? Que eu não pude contar sobre que os deputados estaduais tinham uma aposentadoria especial. Ao invés de se aposentar pelo INSS, os deputados poderiam optar por uma aposentadoria complementar da Assembleia Legislativa. Então, o deputado aportava X e a Assembleia, com dinheiro público, dinheiro do contribuinte, 2X. Para ele poder se aposentar como deputado estadual. Então, eu acho isso também era um absurdo, assim, uma imoralidade, porque nós estamos num mandato que tem dia para começar e tem dia para terminar. Sim. Então, não dá para tu imaginar que tu vai poder se aposentar como se fosse uma carreira, se tu tá ali num mandato eletivo temporário, né? Então, conseguimos terminar com isso. E aí, sim, como nenhum deputado tinha se aposentado por este plano, não tem nenhum deputado aposentado hoje por esse plano de aposentadoria e nem vão poder se aposentar. Tinham muitos que contribuíam, só que daí a parte deles, do dinheiro, foi para cada um e a parte as que a Assembleia colocou voltou para os cofres públicos. Então, a gente conseguiu evitar um custo gigantesco a médio e longo prazo para o Estado. Gigantesco mesmo, assim, porque era um negócio que não se sustentava de jeito nenhum. E aí nós vamos nos aposentar como qualquer outro trabalhador brasileiro pelo INSS, querendo se aposentar de uma forma diferente, faz um plano complementar, enfim, numa instituição privada, não com o dinheiro do contribuinte, né? Exato. E eu também tenho um projeto que trata sobre reciclagem de lixo, incentivo à reciclagem, que é lei. Então, hoje a gente quer agora que o governo... estamos trabalhando em cima disso para o governo... praticamos muito pouco. Exato, para o governo poder fazer... abrir o edital para os projetos serem apresentados. A gente tem que passar pela questão da educação, né? E também por incentivo à reciclagem, né? Os resíduos... hoje a gente joga dinheiro fora, né? Eu acho que tem toda uma questão no setor ambiental e social, né? Dessa cadeia que é a reciclagem da política reversa, que tem que fazer um trabalho muito sério voltado para isso. Então, a gente tem feito algumas articulações com o governo em relação ao edital. E uma outra batalha minha antiga lá na Assembleia é a educação financeira. Eu acho que a educação financeira é fundamental. É fundamental para a vida, né, das pessoas, para como é que elas vão
tratar nas suas casas, as suas finanças, com a diferença que tem entre algo que tu precisa, né, e o que tu não precisa. Que tu deseja. Então, assim, tem toda uma discussão sobre consumo consciente, sobre também o olhar crítico em relação às contas públicas e às finanças públicas, porque quanto mais conhecimento a população tiver, quanto mais apropriada sobre o assunto educação financeira a população tiver, ela não vai só mudar a referência e o comportamento em relação às suas despesas pessoais, familiares ou até mesmo dos seus negócios, né? Porque muitas vezes tu vê lá uma pessoa que tem uma baita capacidade, um empreendedor que ele não consegue seguir em frente com o negócio porque não consegue administrar bem financeiramente aquele negócio. Não é porque é uma ideia ruim, mas porque financeiramente não conseguiu desenvolver. Mas também um olhar mais crítico para a questão do setor público. Então, eu acho que isso é fundamental, principalmente para a mudança de comportamento, uma mudança de ação em relação ao Estado paternalista, né? De que tudo dá. Eu vou te dar esse pouquinho aqui e tu vai aceitar e vai achar que tá bom. Uhum. Então, assim, eu acho que eu sou uma incentivadora muito grande da questão da educação financeira. Eu acho que a gente tem que ter programas de educação financeira, tem que ter educação financeira nas escolas, de forma transversal. A bandeira tá levantada aqui, eu também sou dessa opinião. Ela vive falando eu isso. Eu vivo falando isso. Maravilhoso. Adorei saber. Eu tenho um projeto protocolado lá na Assembleia, tá... Olha aí, olha aí. Vamos se mexer aí. A gurizada vai aprender a guardar dinheiro. Porque é isso que eu penso. E ter responsabilidade sobre a sua vida, né? Óbvio. Não é assim, e se tu não guardar, como é que tu vai fazer lá na frente? Uma vez um guri me falou na escola, mas daí lá o Estado vai ter que me sustentar. E eu falei, ai, Senhor. Ai, Senhor. Ai, meu Senhor. Não, olha, vou dizer. Bem assim. Mas essa cultura, muito legal. E só podia vir de uma mente empreendedora também, né? Jovem, empreendedora. Ô, Lehana, antes das considerações finais, vamos falar então um pouquinho aí dos nossos apoiadores. Vamos falar. Então, falando aí de Acmos, a nossa empresa aí que nos apoia no canal, a Acmos tem diversos produtos para oferecer para vocês, mas voltando a falar do nosso inverno, nosso frio que está se aproximando, muitas vitaminas, complexos vitamínicos, tudo que tu possa dar aquele up na tua imunidade, é só chamar pelo WhatsApp do número 051 99 842 6767. Acmos, a empresa que cuida de você por inteiro. Aí, a Melnick. Pessoal, se tu ainda não comprou o teu imóvel, tu quer fazer um investimento e tu não sabe aonde colocar o teu capital, a Melnick tem as opções certas para ti. E o telefone que vai passar aí embaixo é o 51 99665 3574. 99665 3574. E Melnick, muito mais que morar. Pois então, Anne, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Espero que em breve tu volte para falar mais. Me convidem, eu volto. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Lehana. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho mais sobre o trabalho lá na Assembleia. E não só isso, né, mas misturando temas aqui. Sim, é muito interessante saber da tua vida também. A gente adorou saber da tua trajetória, tua família, teus filhos são lindos, parabéns. Obrigada. E quero dizer sobre essas questões que a gente ainda tem bastante tempo aí pela frente, né? É um ano que a gente tem que estar atento com a questão dos privilégios também. Eu, como presidente da Frente Parlamentar, acho que é importante dizer isso, que nós estamos atentos sempre e representando os anseios da população gaúcha. E quando a gente fala de combate aos privilégios, muitas vezes muitos podem interpretar como ser contra alguém, né? Ou algumas Sim. instituições. E não é isso, sabe? Não é ser contra alguém, mas é ser a favor de todos.
porque os privilégios, eles corroem as nossas finanças públicas. Então, a gente tem que ter consciência disso, tem que combater privilégios para que realmente possa sobrar dinheiro para quem mais precisa lá na ponta, né? Como a gente falava lá no começo, questão de investimento em educação, em segurança, saúde, infraestrutura, porque a infraestrutura também é importante para o desenvolvimento do Estado, sabe? Combater burocracia. Então, eu gosto sempre de deixar isso claro, né? Porque óbvio que foi uma batalha muito grande ter aprovado o projeto que acabou com a aposentadoria dos governadores. Foi outra quando a gente estava lá batalhando para aprovar o projeto, para cortar na carne, né? Porque a gente cortou eu fiz a lei para cortar a própria aposentadoria dos deputados estaduais. Então, assim, foi mais um enfrentamento muito grande. Então, só que isso, muitas vezes, a Anne é contra fulano, não sou contra ninguém, sabe? Mas eu acho que a gente tem que olhar para fora, sabe? Tem que enxergar a população e tem que ver que não tem mais espaço para isso, não tem espaço para isso. A gente precisa realmente batalhar pelo que importa. E o recurso público, o recurso do pagador de impostos, ele tem que chegar lá na ponta, em quem mais precisa. E se ele parar no meio, seja nos penduricalhos, ou seja nesses privilégios, ele não vai chegar. É que nem a história lá da torneira, né? Da mangueirinha. Tu vai fazendo furo, quando chegar lá na ponta não tem mais nada. Verdade. Então, eu acho que é nesse sentido, assim. Sim. E aí, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre isso, porque já que foi o nosso tema aqui, né? Claro. Que a gente falou muito sobre privilégios, sobre projetos e discussões e pautas dentro da Assembleia Legislativa, acho que é importante reforçar isso. Porque tu não tá se colocando... Eu não tô me colocando contra, mas eu tô me colocando a favor. Isso, perfeito. Anne. E a gente agradece por tu ser os olhos lá e lutar por nós, assim, pela população, com certeza agradece, né? E a voz também, né? A voz do povo gaúcho. Anne, então, novamente, muito obrigado. Obrigada. E Lehana, vamos se despedindo aí do nosso povo. Então tá, muito obrigada, Anne, mais uma vez. Obrigada. E obrigada por você também, por nos assistir. Não esquece aí de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E muito obrigada e até o nosso próximo Papo RS!